com autoridade, ousadia. Nos dá, Deus, discernimento, inteligência para entender a tua palavra e guardar no nosso coração. Que nós venhamos sair daqui dessa noite cheia, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Mais sábios em nome de Jesus, pelo teu poder, meu Pai. Repreende toda distração, todo bloqueio. Em nome do Senhor Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem falado conosco nessa noite. Os irmãos sabem que quando eu estou dirigindo um trabalho assim, é um pouco difícil de eu pregar ou trazer o estudo. Eu gosto sempre de ouvir os irmãos. Quando eu estou dirigindo, eu gosto de falar pouco e ouvir mais os irmãos. Mas foi me concedida essa oportunidade, quando a nossa irmã Edna leu esta palavra aqui, a palavra inicial, eu falei, Deus, eu vou pedir para a nossa irmã Edna ler a palavra inicial, e na palavra que a irmã Edna lê, nós estaremos meditando nessa noite. Amém? E a irmã Edna trouxe uma palavra que eu estava conversando com Deus esses dias, e é o que de fato, verdadeiramente está acontecendo em nosso meio, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, é a leitura que nós estaremos orando, amém, meus irmãos? Talvez os irmãos possam estar se perguntando, ele vai pregar onde ela leu, é isso mesmo. E aí eu falei com Deus, aonde ela lê, nós estaremos meditando nessa noite. Eu estava até conversando com a minha esposa em casa, e aí conversei com o Romeu, queria passar a direção do volante para o Romeu. O Romeu achou por bem eu continuar. Pastor Elias chegou e, como de respeito, a gente aprendemos da maneira correta com o nosso pastor Maximiano, que quando a gente está dirigindo um trabalho, irmão, chegou qualquer líder da igreja, primeiro, segundo ou terceiro, que está dirigindo o trabalho, tem que passar a direção do trabalho aos pastores que chegam. E como eu aprendi dessa maneira, eu gosto sempre de fazer da maneira correta. E aí eu falei, Deus, mas ainda está de pé o nosso combinado. Eu falei com Deus, irmão. E aí, como eu passei a direção para o nosso pastor Elias, o nosso pastor Elias falou para mim assim, você vai dar continuidade e você vai trazer a palavra. Os irmãos entenderam? Você vai dar continuidade e você vai trazer a palavra. E eu falei, Deus, então de fato eu vou meditar com os irmãos essa palavra que a nossa irmã Edna leu. 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós estaremos lendo o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Amém. Vou ler mais uma vez para nós memorizarmos. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da fé da verdade. Os irmãos podem nos assentar. Glória seja dada em nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando a nossa irmã Edna leu essa leitura aqui no início do culto, e esses dias eu estava conversando com Deus no trabalho, e o ímpio, ele não entende, porque muitas das vezes nós estamos conversando ali, trabalhando e conversando sozinho, o ímpio não entende, mas aquele que é salvo em Cristo, entende e sabe o porquê que nós estamos conversando.
conversando. Às vezes o ímpio não entende porque ele não conhece a Trindade, não conhece o Pai, o Filho e também não tem intimidade com o Espírito Santo. Mas aquele que está direcionado pelo Senhor, aquele que vive na direção do Senhor, aquele que está voltado totalmente para o Senhor, a todo momento você vai ver ele conversando. E ele não está conversando sozinho, porque o crente não conversa sozinho, o crente conversa com Deus. E por um crente conversar com Deus, esses dias eu conversava com o Senhor e falava para Deus: Deus, como que está tão difícil servir ao Senhor? Estamos vivendo um período, estamos vivendo um momento onde muitos estão desanimando da caminhada, os crentes estão desanimando da fé, os crentes estão perdendo a essência do Espírito, os crentes de hoje em dia estão perdendo a intimidade com o Senhor, e uma vez que está perdendo a intimidade com Deus, está saindo da presença de Deus. E aí eu estava meditando nessa palavra e eu fui lá em 1 Timóteo no capítulo 4, porque lá está escrito também, em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 2, nós podemos ver, irmã Edna, que tudo isso está acontecendo em nosso meio. 2 Timóteo no capítulo 2 vai expressar, e quem é que vai trazer esse expressamento, quem é que vai estar agindo expressadamente, dizendo o que de fato está acontecendo em nosso meio. 2 Timóteo, a Bíblia diz, 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 1, nós podemos ver que está se cumprindo em nosso meio. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? Nós podemos ver no capítulo de número 2, que a nossa irmã Edna leu aqui, e nessa leitura que ela lia, ela também deixava escrito ou citava que nessa passagem bíblica, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, deixando de lado a fé, deixando de lado a obra do Senhor. E aí a Bíblia diz: por que o Espírito, ele expressa apressadamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé? Por que muitos vão apostatar da fé? Por quê? Porque vai dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É por isso, coronel, que muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque vão dar ouvido a mestres que dizem ser mestre, mas que já cauterizou os seus ouvidos e não tem mais conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E aí o Espírito afirma apressadamente que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, a ensinos que vêm direcionado não por Deus. E aí Paulo começa a dizer no capítulo 2 de Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor nosso Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque por Espírito, nem por palavra, nem por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Paulo diz: ora, vocês precisam orar, vocês precisam estar em oração. Por isso que ele começa dizendo: ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é rogar pela vinda do Senhor? É orar ao Pai para que o dia do Senhor se aproxime, irmão. Por quê? Porque Jesus fala, meu amigo, que se os dias não
muitos agora, nesses últimos dias, pessoas dizendo que é Cristo, pessoas trazendo ensinamentos sobre Cristo, e muitas das vezes são epístolas que não está baseado na palavra de Deus. Pessoas que querem pregar o Evangelho de qualquer maneira, pessoas que estão mercadejando o Evangelho e vendendo a palavra de Deus, são epístolas que não está baseada na palavra do Senhor. E aqui Paulo ele começa a trazer para nós alguns esclarecimentos. Como cristãos, somos chamados por Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Podemos ver isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Como cristãos, somos chamados por Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Aleluia. Paulo ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque o que dantes conheceu, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Continua. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Por quê? Nós entendemos diante desse versículo de Romanos capítulo 8, que você é escolhido por Deus, você é predestinado por Deus para a salvação de vida eterna antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, irmão, você já foi escolhido por Deus. Deus te elegeu com um voto, Minerva. Com um voto só, você foi eleito por Deus para a salvação. Só que o inimigo quer roubar de nós essa salvação. O inimigo quer tirar de nós, irmão, esse direito de vida eterna. Esse é um processo gradual e vitalício, que seja completamente quando completarmos a Cristo, como estivermos diante de Cristo, face a face. Ser digno deste chamado, significa querer e procurar fazer o que é correto e bom, assim como Cristo faria. Ainda não somos perfeitos, mas estamos nos movendo nesta direção à medida que Deus trabalha em nossa vida. Aleluia. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos perfeitos ou dignos de dizer assim: olha, o meu nível de santidade me condiz a ser salvo. Quem te disse isso? A Bíblia diz, irmão, que a nossa santidade diante do Senhor é como um trapo de imundiça. Quem que você acha que você é para você entender que pelo seu nível de santidade você pode ser salvo? Você não é salvo por obras para que ninguém se glorie, diz Paulo. Você é salvo pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Por que favor imerecido? Porque você não merecia, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário te conduz à salvação. Mas para que isso também aconteça, precisamos viver um nível espiritual em santidade ao Senhor. Ai, irmão, mas você não falou que o meu nível de santidade não me salva? Não! Quem vai te salvar é a graça de Deus, favor imerecido. Mas você precisa também viver uma vida de santificação. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa pagar um preço, você precisa estar na aula do Senhor, você precisa congregar, você precisa ter união com Cristo e com a igreja, você precisa participar do corpo de Cristo, você precisa viver um nível de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível agradar ao Senhor. Só que estamos vivendo dias difíceis, onde muitos estão com o coração perturbado, com o coração aflito, com o coração perturbado, e através dessa perturbação você pode perder a sua salvação. Você precisa estar preparado com Cristo, irmão. Não perturbe, não se turbe o vosso coração. Apenas descansa no Senhor. Você precisa esperar a vinda do Senhor em santidade. Não se preocupe.
engane. Por que que Paulo está dizendo isso aos Tessalonicenses? Ninguém de maneira alguma vos engane, irmãos. Porque o que tem de crente que está sendo enganado, irmão Nilde, nesses últimos dias, por qualquer vento de doutrina. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: ninguém vos engane. Aleluia. Jesus não vai vir antes que a apostasia se cumpra. E aí nós podemos ler lá em Timóteo 4 que o Espírito do Senhor expressadamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E por que muitos apostatarão da fé? Dando ouvido a ensinos de demônio. Irmão, tem crente que não quer mais compromisso com a palavra, não quer mais com culto de doutrina. Ele não quer mais ter essa particular com Deus na palavra, na doutrina verdadeira, não. Ele quer viver de qualquer maneira. E aí, qualquer vento de doutrina tira ele da presença do Senhor. Por que tem crentes que são crentes raízes? Existe crente raízes, existe crente folhas e existe crente galos. Os crentes folhas são passageiros. Os crentes galos também são passageiros. Por época. Ele está enraizado no corpo, mas por época ele fica ali e depois ele sai da posição. Os crentes galos. Mas eu quero ver tirar um crente raiz da presença de Deus. Eu quero ver qualquer vento de doutrina, irmão, para te tirar da presença do Senhor. Eu quero ver, irmão, de qualquer vento de doutrina te tirar da presença do Senhor. Eu quero ver, irmão, qualquer ensino de demônio te tirar da presença do Senhor. Não tire, irmão. Por quê? Porque são crentes raízes. Estão enraizados em Cristo. Não é qualquer vento de doutrina que te tira da presença do Senhor. Mas o crente folha, ele está aqui, amanhã ele está lá fora. Ele não tem raiz em Cristo. Ele não firma. O crente cai e tem época que ele está firme. Está até fruto, mas não permanece. Quando o vento sopra, ele quebra e sai do corpo. Tem muitos crentes, irmão, que qualquer vento de doutrina, ele sai da igreja. Qualquer luta que vem, ele sai da igreja. Qualquer tempestade que vem, o vento soprou, ele sai da igreja. Eu quero ver tirar da igreja, eu quero ver tirar da presença do Senhor o crente raiz. Não tire, irmão. O vento sopra, ele vai lá na lona e ele está de pé. Por quê? Porque ele está enraizado com Cristo. A luta vem e passa, ele não desanima. Ele vai trabalhar, o crente raiz vai trabalhar, pega 4 ônibus e está na atividade para adorar o Senhor. Crente folha? Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansado. Criticaram? Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu tinha que trabalhar em 2 empregos, hoje eu não posso para a igreja, não estou cansado, vou descansar. Aí o crente raiz, meu bem, quando ele pensa em descansar, aí o telefone dele toca. Ele fala bem assim para ele assim, ó: eu preciso que você vá para a igreja do trabalho. Eu estava conversando com a minha esposa e falei assim: amor, hoje eu queria deitar e dar uma descansada na coluna, mas a obra é de Deus. Ninguém vos engane. Não é qualquer vento de doutrina que vai te enganar. Porque muitas pessoas estão saindo da igreja porque eles estão indo por causa de vento de doutrina. Esse dia eu estava conversando com um jovem no serviço, ele falou que saiu da igreja porque uma irmã olhou para ele e riu da sua roupa e ele desanimou e não foi mais na igreja. Eu
precisamos estar ligados em Cristo, irmão. Paulo descreve o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Ele diz que é um grande sofrimento e muitas dificuldades estão por vir, mas o mal não prevalecerá, porque Cristo retornará para julgar todas as pessoas. Embora Paulo apresente alguns sinais do tempo, do fim, sua ênfase, assim como a de Jesus, está na necessidade de cada pessoa se preparar para a volta de Cristo, vivendo corretamente dia após dia. Se estiverem nos planos, não teremos que nos preocupar com os eventos que procederão à volta do Senhor Jesus Cristo, quando controla todos os acontecimentos. Passagens que tratam do ensino anterior de Paulo a respeito desse assunto. Irmão, se você está firmado em Cristo, não se preocupe. Aleluia. Você está preocupado com o quê? Por que Glória. se preocupa tanto assim? Tem hora que eu converso com a minha esposa em casa, pastor Elias, e aí eu falo para ela assim, amor, ela me fala de alguns sinais na terra, no sol, e ela usa a passagem bíblica e fala, olha, vai acontecer isso, a lua vai ficar assim, né? Os planetas vão se juntar, e aí tem hora que ela me traz aquela aula de, não sei se é, que aula é essa, não sei. Esse dia eu falei para ela, eu falei, meu bem, você deveria estudar para, não sei se é história ou geografia, né, que estuda os planetas. É o que? História, geografia, não sei. Hã? Astrologia. Mas eu falei geografia, é uma matéria que estuda o mapa, o mundo. E aí, meu bem, a minha esposa me dá uma aula disso. Quando ela traz a aula dela sobre isso, eu falo, amor, eu ouço tudo isso. Só que eu estou bem tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque, irmão, Jesus falou, não se preocupe com todos esses sinais. Os discípulos falam para Jesus, Senhor, quando será os sinais da sua vida? Jesus fala, é nisso que tudo isso aconteça. Tudo isso vai acontecer. Os sinais da volta de Jesus vai acontecer. Mas aqui Paulo está dizendo, se você estiver preparado com Cristo, irmão Nivaldo, porque a nossa vida espiritual é dia após dia, gradativamente se aperfeiçoando em Cristo, irmão. Se você está se aperfeiçoando em Cristo, para que eu vou me preocupar com os sinais? Porque os sinais às vezes nos atormentam. Os sinais, os acontecimentos, se nós pararmos para observar os sinais, ele nos atormenta, irmão Penha. Quando a gente observa os países, as guerras dos países aí fora, o Brasil sendo como é que é? Sendo perseguido, os líderes lá fora querendo atingir o nosso Brasil, alguns dizendo que tem bomba que se soltar ela, mano, coitado deles. Coitado deles. Jesus fala isso em Mateus, nos últimos dias é só que reino contra reino, nação contra nação. Mas a Bíblia diz que, irmão, ai da nação que queira se engrandecer destruindo as outras nações. É Bíblia. Se nós pararmos para analisar, irmão, não existe nada novo, irmão Penha. Tudo já está na Bíblia Sagrada. Tudo já está na Bíblia Sagrada. Esse dia eu conversando com um colega meu, nós somos pedreiros. Eu falei para ele assim, quanto tempo para você existiu a argamassa? Ele falou, não sei, quanto tempo? A C1, a C2, a C3? Eu falei, se eu te provar na Bíblia, no livro de Isaías, que a Bíblia já relata e fala sobre a argamassa. Aí ele falou, eu quero ver. Eu peguei e fui lá em Isaías. Mostrei para ele. Eu falei para ele assim, quanto tempo existiu o prumo? Nada é novo, irmão. Quanto tempo existiu o prumo? E ele falou, não sei, por isso eu te provar na Bíblia em Isaías, que lá está escrito que Deus colocaria Israel no prumo.
estávamos falando sobre a teoria de Charles Darwin. E eu falei, você sabe o que é isso? O nome já está dizendo teoria. Teoria, o pensamento. Que Charles Darwin quis dizer isso, é um cientista que não foi nada comprovado no laboratório. Eu falei, é só uma teoria. E aí ele falou, mas que a Bíblia a ciência diz que o homem veio do macaco. Eu falei, se eu te provar biblicamente que o homem não veio do macaco. E aí eu fui para a Bíblia. Irmão, tudo está na Bíblia. É só estudar a Bíblia. Só que tem pessoas que não estão estudando a Bíblia e estão ouvindo qualquer vídeo de doutrina e está saindo da igreja. Está desanimando, está fraquejando. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, e se adora de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo já estava ensinando aos Tessalonicenses. Muitos vão querer sentar no trono de Deus. Muitos vão querer ser Deus. Muitos vão querer ser contra tudo aquilo que se diz Deus. Eu estava conversando com a minha esposa antes de nós virmos para cá. E ela contava para mim que até hoje, irmão, o corpo do Papa não foi ainda enterrado em terra firme. O corpo dele está sendo guardado. E aí eu falei para ela assim, eu quero ver ele ressuscitar. Ela falou assim, eu não quero ver. Eu quero estar com Jesus. E aí eu entendi a linguagem dela depois. Eu também quero estar com Jesus. Mas eu quero ver ele ressuscitar. Mas se nós pararmos para analisarmos, alguém pode querer colocar ele ou fazer estátua, ou querer o adorar e querer dizer que é o Deus. Porque tudo isso nos mostra que o fim está próximo, irmão. A vinda do Senhor, irmãos, ele está próximo. Todos os sinais que antecedem a volta de Cristo já se cumpriu. Ou você ainda está esperando o evangelho se espalhar aos 4 cantos do mundo? Porque biblicamente, eu deixei grifado, está na minha outra Bíblia, o evangelho já foi se espalhado, já se espalhou, irmão. Todo mundo conhece o evangelho já. Está entendendo? Mas Jesus falou. Todos os sinais que antecedem a volta de Jesus já está se cumprindo, já se cumpriu. Então nós temos que estar preparados. Vamos estar preparados. Porque a qualquer momento, diz Paulo, que no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados e arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados seremos. E o corpo que Jesus tem hoje, um dia, nós teremos um igualzinho, o dele. Um corpo glorificado. Irmão Univaldo, pode ler? Lê para nós, irmão Univaldo. Então eu disse ao Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim. E eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando um rumo, que tinha um rumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu a nós? E eu disse, um rumo. Não disse o Senhor, eis que eu, porém, o rumo do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém, meus irmãos? Mateus 24, 14. Mostra para vocês aqui. Já estamos finalizando, viu, irmãos aqui? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes. E então virá o
Mateus 24, 14. Quando você lê lá em Atos, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos ali, tinha pessoas de vários países. É nessa passagem bíblica aí que fala lá. Eu deixei grifado na minha Bíblia e trago para vocês depois. Amém? Lá diz que todos já ouviram o Evangelho. Todos o mundo já ouviram o Evangelho. Então não fica esperando isso não, tá? Tem índio hoje em dia que antigamente não conhecia a palavra, hoje já conhece. Amém? Me fala aí uma classe que não conhece ainda o Evangelho. Todos já conhecem. Deus salva um líder e aquele líder leva o Evangelho para lá. Então não espera isso não. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, faz igual Deus falou para Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Não está em ordem não? Coloca. Hoje a minha esposa falava isso para nós em casa. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E aí Deus vem cá e usa o irmão igual para confirmar o que a minha esposa estava falando conosco em casa. Amém? A palavra de Deus ela confirma. Minha esposa falou para nós antes de virmos para o trabalho. Quando chega aqui, Deus usa o nosso irmão Ivaldo e reforça. Então estejamos preparados. Ah, vamos preparar. Não. Já esteja preparado. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. A única coisa que detém o agir do anticristo em nosso meio, você sabe o que é? A única coisa que detém o mover do anticristo em nosso meio, só isso que o impede dele atuar. Só isso. Mas no dia que isso não estiver mais na terra, aí ele vai poder atuar. Mas enquanto isso estiver na terra, o anticristo não pode atuar. Sabe quem é, irmão? Só o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito do Senhor estiver na terra, o anticristo não governa. É por isso que a igreja de Cristo primeiro tem que ser arrebatada, para depois o filho da perdição se manifestar. Amém? Por isso que a Bíblia diz que no dia do arrebatamento até a palavra será retirada de nosso meio. E eu achava sem sabedoria nenhuma, eu com o meu entendimento racional, não espiritual, mas material, eu achava que a Bíblia ia subir, quando dizia que a palavra seria retirada. Não é a Bíblia, é o Espírito Santo do Senhor que vai ser retirado. É Ele que traduz para nós a palavra. Então Ele vai ser retirado e vai levar a igreja, vai ter um encontro com o Senhor nos ares. Amém? Irmãos, vamos ficar por aqui, que Deus possa continuar nos abençoando no nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade e que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Vamos cada dia mais e mais estar se preparando, porque Jesus está próximo. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Pastor Elias, finalizando.